Mulheres na Tech. Estou hoje com a Aline. A gente vai bater um papo aqui sobre caixa cênica. A gente está nesse momento agora de falar sobre iluminação. A gente tem algumas coisas aqui no cenário, né, para ficar legal. Então, aqui é a nossa Aline, que é iluminadora, também fala um pouco de produção. E aí, Aline, o que é que você diz? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, assim, sou iluminadora em processo, né? Estou estudando para me tornar uma iluminadora, poder me titular assim com mais propriedade. Então, estou fazendo todo o caminho necessário para a gente se sentir capaz de pensar uma luz, que não é algo fácil, você sabe. E aí, eu estou nesse lugar de trabalhar, de pesquisar, de estudar, tanto academicamente como artisticamente, esse lugar da iluminação. E agora que a gente vai bater um papo no momento de laboratório de iluminação, tem os refletores, né? Que é importante, né, a iluminadora ficar sabendo qual é o refletor que você vai trabalhar, você chegar no teatro, conhecer a caixa cênica, né? Conhecer o refletor tal, você chega com mapa de luz, né? Às vezes tem adaptação também da maior parte que você vai para um teatro pequeno, você vai para um teatro maior, né? E me diz uma coisa, me conta a sua história nessa área aí de como é que a intimidade com os refletores. Pronto. A iluminação, existe uma subdivisão, né? Quando a gente se diz iluminadora, a gente entende que existem 3 ferramentas para entender a grandiosidade desse universo. A primeira, a gente pode lidar com a parte mais técnica do trabalho, que é justamente pensar nos refletores, pensar em ângulos, como é que essa luz vai se dar dentro daquele espaço cênico, da caixa cênica, né? Como é que eles vão ser posicionados. Eu, particularmente, comecei a minha vida artística como atriz, e a partir disso, eu entendia os nomes dos elementos teatrais, cênicos, de uma maneira, né? Eram coxias, proscênio, né? Quando a gente vai para a área de iluminação, todos esses nomes mudam, né? E a gente passa a entender que a coxia, na realidade, é uma perna, que existem as bambolinas e a função de cada uma. Então, para se tornar uma iluminadora, a gente precisa entender que existe essa parte técnica que precisa ser dominada, e dominar isso tem que ser na prática e também estudando, fazendo cursos de iniciação que bom, que estão cada vez mais frequentes na nossa cidade, né? Perceber as potências de cada refletor para assim poder entender uma criação de luz. Depois dessa parte de técnica, né, de entender as ferramentas, de como a gente vai manusear, de como eu quero iluminar, como as mudanças de intensidade, de cor, por que aquela cor está ali, a gente passa a entender que existe um pensamento de luz, né? Mas você teve alguma dificuldade de conhecer um refletor, de pegar um refletor, subir uma escada, né? Porque você é mulher, somos mulheres. Então isso a gente quer mostrar aqui no canal, essa intimidade da mulher de ser uma técnica, né? E nessa intimidade, a mulher tá ali com a sua estrutura de trabalho, né? Com a chave a gente usa chave de boca, né? Chave de boca, chave de fenda, saber um pouco do alicate, saber um pouco também da eletricidade, né? Que você tem que ter um conhecimento, você tem que estudar essa parte aí, porque tudo tem uma maneira de uma cambiar, não é isso? E sempre acontecem os imprevistos, né? A gente não consegue lidar com essa parte da iluminação sem pensar no imprevisto. Sim. Ali é como, eu acho que tudo na arte, eu tô começando a entender isso, que acho que tudo artisticamente existe um momento do que não estava programado. A gente ensaia, estuda, pensa uma luz, faz todos os testes possíveis, e no dia pode sim acontecer um imprevisto, pode sim acontecer uma mudança, o espaço não ser adequado. Eu pensei em uma luz para o Teatro Dragão do Mar, e quando eu cheguei num festival, o teatro não tinha metade dos refletores que o Dragão do Mar tinha. Então, como é que eu posso me adequar a esse lugar? Entendendo não só de espaço, né? Eu começo a entender que hoje, para fazer iluminação, você tem que entender um pouco de física, ou muito de física, de
eletricidade, como você falou, demais, né? Porque às vezes você tem que consertar um refletor em cima da hora e às vezes o técnico da casa não sabe e você tem que se virar. Quais são os refletores, o nome de refletor? No total, você sabe quantos no total existe refletores? No total? Não. Qual que tem uma intimidade, assim, todas a criação de tua iluminação? Tem eu gosto muito da luz do PA 64, né? Gosto muito, acho a luz brilhosa, mas intensa. Justamente pelo brilho da luz. Eu acho que dependendo do espetáculo da peça, ela pede uma luz mais forte, que chega, e eu acho que a cor fica muito bonita dela. Então eu gosto muito da lâmpada PA. Gosto bastante do elipsoidal, né? Porque é um refletor para mim completo, então muitos trabalhos meus têm elipso. Eu já trabalhei sem elipso, mas eu gosto bastante de trabalhar com ele para diversas funções, não só focar, né? Mas outras funções. No mais é isso, assim, eu gosto muito desses refletores, mas tem, claro, o Fresnel para fazer uma geral bonita, uniforme, né? O próprio PC. O PC é o que eu menos me afeiçoo, vamos dizer assim. Mas por quê? Pois é, eu gosto dele, mas eu acho que há outros refletores que compõem essa função e é como se eu não precisasse tanto dele. Às vezes com a lateral, mas eu não sou muito amiga do PC, não. Todo mundo tem algum refletor que não se está vendo, eu acho que ele não é completo, mas sempre está ali envolvido no meio. Mas assim, a questão assim, de você trabalhar a sombra, você sente a dificuldade? Você acha que deveria existir a tecnologia agora está muito avançada? A gente vê que tem as mesas hoje está vindo com tudo, né? Mas os refletores estão uma estrutura melhor, maneira da pessoa subir na escada, colocar o refletor, afinar, fazer foco. E nisso, tanto a mulher está no palco como o homem, né? Então, eu acho que, pelo que eu venho acompanhando, a mulher ela está pegando um campo muito grande em relação. Ai não, a mulher deve só criar luz, deve só operar luz. Eu acho que não, ela também pode entrar no campo e fazer tudo, tudo. Tem gente, você cria e você opera, né? Sim, crio, opero e monto, né? Dependendo da necessidade. Então, eu acho assim, quando você fala, a mulher precisa, na realidade a mulher pode estar onde ela quiser. Sim, quem vai escolher é ela, e aí ela vai adicionar no leque de possibilidades dela o que é que ela vai precisar para adquirir aquela função. Então, claro, tem alguns refletores mais pesados, existem refletores pesados, é um trabalho que é de subir escada, então tem pessoas que, independente do gênero, vai ter medo de subir uma escada alta, né? Como eu já ouvi casos, né? Eu estava montando a luz ali no IFCE e a gente montou subindo no andaime, subindo e descendo no andaime. Extremamente instável, né? E aí a gente montou eu e um colega, o Ciel, um parceiro meu, Ciel Carvalho, e a gente montando essa luz. Teve uma hora que eu estava lá em cima montando e chegou um eletricista, um rapaz técnico do IFCE, do Instituto. E ele olhou e disse assim, olha, essa moça aí em cima, porque tem gente aqui que sai correndo quando vê uma altura. Então, e homens, né? Homens falando isso. Então eu acho que a questão da altura, a questão do peso é para além do gênero. Há homens que têm muita força, há homens que não conseguem, e mulheres idem, né? Há mulheres de muita força e mulheres que têm uma dificuldade. Então, o que eu preciso fazer para aquela dificuldade que eu vou encontrar em qualquer profissão que eu escolher? Não é porque eu quero ser técnica de luz, não é porque eu quero ser, enfim, qualquer função que majoritariamente é denominada masculina, eu não vou poder fazer, porque depende de como eu vou me preparar para agir naquela função. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu penso, vou começar a malhar para eu adquirir mais força, porque tem coisa que eu tenho de criar mesmo, que eu boto muita força e não consigo. Mas eu não acho que é porque eu sou mulher fraquinha. Oh, meu Deus, a bichinha não vai conseguir. Eu acho que é porque o meu corpo não foi preparado. Eu preciso de um treinamento, de um preparo maior, para que aquilo, de outra vez, eu consiga. Como acontece às vezes, você não sabe lidar direito com o equipamento. Aí a pessoa olha e diz assim, a mulher não sabe lidar direito com o equipamento. E não é, você está pegando pela primeira vez o equipamento. Qualquer pessoa que pegue a primeira vez em qualquer coisa, a probabilidade é muito grande de não saber lidar com ela logo de cara. Então a prática vai te fazer entender que é só puxar a faca aqui, tira mais rápido
por cima, tem todos os manejos que a gente fala que vai adquirindo como fazer, né? Por isso que é tão importante na nossa área se ter a possibilidade de se estudar na prática também. Estudar a teoria é muito importante, mas também a prática, porque a prática traz esses mecanismos para na hora que eu tiver com um imprevisto, com um bucho para resolver, eu consiga sem um medo tão grande de, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ou não tenho medo de pedir ajuda também. Porque às vezes a gente tem isso, né? Eu sou mulher e eu não vou pedir ajuda porque eu tenho que mostrar que eu consigo tudo. E eu acho que não, acho que a gente precisa pedir ajuda. Eu fiz agora o curso de eletricista pré-dial e residencial. E acontece demais de alguns casos. Tem muita mulher nesse curso? Não. No curso que eu fiz 2 cursos já de eletricista. O primeiro só tinham 3 mulheres, eu mais 2, e no segundo só tinha eu. Então acontece demais de você precisar de uma ajuda, de não saber, você não nasce sabendo tudo, e de acontecer, de terem homens que você ajuda. Aconteceu demais, o cara veio que eu já estava fazendo, desenrolando, e dizer, como é que tu fez, hein, me ajuda aqui? E às vezes é até coisa de força, e você vai lá e ajuda, tranquilo. Isso, a gente tem que entender que a gente pode estar em qualquer lugar, e que essa questão, né, de termos o nosso lugar garantido, não é para sermos maiores, é para termos direitos iguais, né? Para não ter que ter esse diálogo ainda de que, será que a mulher pode? Não, ela deve, né? Ela deve, se ela quiser, ela deve demais. Com certeza. Tô te cortando, né? Eu quero sair sozinha. Não tá mais longe assim. Não, só rir, mostrando o aparelho. Vai, mostra aí, tá. Essas 2 eu gostei mais. Olha a minha cara de peito, parece que eu tô assim, ó. Última tentativa. Vamos lá. Cena 2. Aline Rodrigues. Boa sorte, tchau. Eu entrei nesse mundo da arte, primeiramente como atriz, né? Eu comecei fazendo teatro na escola e a partir daí eu me apaixonei, eu não me via sem fazer teatro, então eu já tinha feito várias outras coisas durante a minha vida, a minha trajetória de infância e adolescência, vamos dizer assim, mas foi o teatro que eu me identifiquei. A minha mãe sempre gostou e me incentivou dessa área artística, eu acho que é um sonho dela que ela se realizou em mim. Então, eu sempre fiz balé, coral, né, sapateado, todas essas modalidades que às vezes as escolas oferecem, eu acabei fazendo. Mas apenas o teatro foi com quem eu me identifiquei. E aí eu comecei a fazer mais ou menos com 12 anos, se eu não me engano, não vou me lembrar agora direito. Mas eu acho que com uns 12 anos eu comecei a fazer teatro e me identifiquei bastante e continuei estudando para além da escola, né? No grupo de teatro da escola, a diretora, professora da gente, era também dona de um grupo profissional de teatro, a Socorro Machado. E aí ela tinha esse grupo, o Alumiar Cenas e Cirandas, e os artistas, os atores que se destacavam no grupo da escola acabavam sendo convidados para fazer parte do Alumiar, né, que era o grande sonho de todo mundo que era do grupo da escola. E aí o meu professor também de teatro, que era o Guto Machado, que era filho da Socorro, acabou sendo minha grande inspiração nesse mundo do teatro, assim, inicialmente. E aí eu sei que, enfim, não me chamaram para fazer parte, mas eu me escalei, vamos dizer assim, eu pedi para fazer parte. E aí fui convidada para entrar no Alumiar e faço parte do Alumiar até hoje, de outra maneira, não como atriz, mas faço parte, continuo produzindo os espetáculos e fazendo e pensando na iluminação. Então comecei por aí. E aí desde nova eu tenho muito essa vontade de entender o que eu estou fazendo e se aquilo é para mim mesmo. E aí fiz muitas peças, na sua maioria infantis, e comecei a estudar fora do grupo, porque a gente tinha aulas dentro do grupo, continuava chamando pessoas profissionais de diversos setores para ensinar os atores do grupo. E eu comecei a querer mais, eu comecei a querer sair desse lugar somente do grupo e fui fazer teatro em outros lugares. Continuava no grupo, mas fui fazer cursos
de atriz que existiam na cidade. Não fiz o Princípios Básicos, fiz um curso chamado... Ai, eu esqueci. Não lembro agora o nome, mas era feito pelo Emetério. E acabei fazendo alguns cursos até chegar na faculdade. Né? Quando eu completei 16, também fazia curso de forma religiosa, também não só na escola. Fazia teatro também, eu era do Centro Espírita, e lá eu fazia teatro também com peças na temática espírita, e amava demais. Então, passando essa fase, eu ingressei na universidade, fui fazer tecnóloga em artes cênicas. E aí, fui fazer, porque uma amiga do Centro Espírita, que também fazia teatro, foi fazer o curso de teatro, tecnóloga em artes cênicas, bem antes de mim, e eu fiquei naquela, então existe faculdade disso, eu nem sabia, vou fazer também. Então, fui, assim que terminei o terceiro ano, tentei migrar para outras áreas, mas acabei ficando realmente na atuação, na arte, nas artes cênicas. Fui fazer o tecnólogo em artes cênicas. Fiz a faculdade toda, enfrentei várias crises, eu acho que é comum, mas eu enfrentei, pelo menos eu enfrentei, de se era isso mesmo que eu queria. Algumas coisas na cena começaram a trazer um certo incômodo de estar em cena. Eu comecei a me questionar se estar em cena era mais prazer ou dor. Eu não sabia dizer, porque eu gostava, era um espaço que eu sempre gostei de estar, o palco me encanta, tudo que tem a ver com arte me encanta demais. Mas estar na cena trazia um certo dor mesmo, um certo não pertencimento ao lugar. E eu passei a faculdade inteira nessa luta de é isso ou não é isso, e infelizmente na faculdade você não podia escolher entre eu sou atriz, diretora, que na mesma época existia essa possibilidade na USP, por exemplo, em São Paulo. Mas aqui não, a gente virava tecnólogo em artes cênicas e ia ser ator ou professor, mas tinha que estar nessa área. Claro que as pessoas acabavam migrando, né, para as outras áreas que não tinham formação específica e acabava dominando a partir disso porque se identificava. Mas na época eu não me identifiquei de cara com a iluminação. Eu só tinha esse incômodo e carregava comigo. Isso durou algum tempo. Eu passei um tempo sem estar na cena, me afastei mesmo depois que me formei. Eu saí um pouco da cena, saí um pouco dos holofotes, como se chama, e fiquei exercendo a minha função de educadora, né? Desde a faculdade, já no comecinho da faculdade, eu entrei em uma escola, comecei a ser professora e desde então fiquei lá. E assim que me formei, me dediquei a lecionar, né? Me influenciei muito mais nesse lugar, de inclusive dirigir espetáculos dos meus alunos, mas sempre com uma pegada muito mais de nível básico, né? Sem exigir tanto, porque era uma escola, mas tinha esse pensamento global, né? Eu tinha que pensar luz, eu tinha que pensar som, eu tinha que pensar cenário, eu tinha que pensar cena, tudo porque eu não podia chamar pessoas. Então, quando eu comecei a ter que trabalhar muito esse lado técnico por conta da escola, esse lado começou a me chamar mais, a eu prestar mais atenção a esse lugar. E aí eu voltei aos palcos em 2014, fui chamada para participar de uma peça que me deu até um susto. O Prometemos Não Chorar, com um grande amigo, Glauber Souza, que a gente tinha trabalhado, tinha feito faculdade juntos e ele me chamou. E aí eu disse, amigo, estou naquele lugar de meio assim com a cena, mas vamos ver. Fiz o Prometemos, foi prazeroso, mas continuava com essa dúvida, não saiu de mim. E aí eu comecei a notar que em alguns casos eu prestava muito mais atenção à parte técnica do que ao meu fazer enquanto atriz. Eu comecei a pensar mais fora do que dentro da cena. E aí o meu grupo Alumiar começou a necessitar de alguém que assumisse o papel de técnica e produtora dos espetáculos que existiam no grupo, porque a gente não tinha orçamento e geralmente a gente contratava pessoas, iluminadores de renome. O próprio Walter, né, o Valtinho, sempre fez as luzes do Alumiar e a gente tem um carinho e um respeito muito grande, mas a gente começou a não ter condições financeiras de chamar os profissionais. E aí a gente começou a pensar dentro do grupo quem se identificava nas áreas e ia atrás de estudar para poder se dedicar àquela área dentro do grupo. Inicialmente foi só isso.
E aí eu fui fazer o meu primeiro curso em 2016, que por coincidência foi com o Walter Façanha, o laboratório de iluminação que o CCBJ, junto em parceria com a Bienal de Dança, proporcionaram no ano. E aí era um curso bem amplo, foram 160 horas. A gente pegou desde a técnica de entender a fazer cabo, até um pensamento de luz, porque a gente criou a luz coletivamente com o Walter, dos espetáculos que estavam participando do curso com a Bienal. E aí, depois desse curso do laboratório, eu fui fazer outros cursos, e fui fazer o curso com a Cláudia Ben, que ela é de Porto Alegre, mas ela atua hoje em dia em São Paulo, e ela veio para cá, chamada pelo SESC, na época, 2016 ainda também, não, desculpa, 2017. Comecinho do ano de 2017, e aí pronto, o que faltava para eu me apaixonar por essa área chegou com esse curso. Porque aí ela veio falar que existia uma dramaturgia da luz, né? Eu podia pensar numa luz, existia um motivo de existir toda uma iluminação, que não era uma questão só técnica, e sim artística. Então, quando ela chegou para mim, para nós que estávamos fazendo o curso, e mostrou de uma forma extremamente artística e ampla que esse lugar da luz é muito mais do que a gente pensa, eu fiquei, pronto, é aí. É aí, eu me encaixei e eu entendi tanto, né? Era confortável estar em cena, né? Você está em cena enquanto luz, isso é muito forte e poético ao mesmo tempo. Então eu comecei a entender que sim, eu amo arte e estar no fazer da arte é uma coisa que eu não consigo abrir mão. E que a iluminação fazia com que eu estivesse em cena sem o incômodo que tanto antes eu carregava. Então eu passei a todo o curso de iluminação que surgia, eu vou fazer, a não ser que eu não pudesse por uma demanda do meu trabalho, né? Porque eu tinha que conciliar o meu estudo com iluminação, o meu fazer artístico, com o meu fazer profissional, que na época era ser professora, né? E aí, ser professora por um tempo me tomou todas as manhãs, todas as tardes e noites. Até que eu pude, aos poucos, ir saindo de algumas empresas e me dedicando artisticamente mais do que eu queria. Até que, nesse último ano, né, 2018, eu estava praticamente só em escola e aí eu consegui me dedicar mais a estudar. Mas era muito difícil de conciliar ser artista e não ser artista. Eu acho que é a grande dificuldade você se manter só artista, né? E não conseguindo se manter só artista, você conciliar um emprego não artístico com um artístico. Então, os cursos que eu pude fazer, que me permitiam por tempo e não prejudicavam o meu trabalho, eu fiz. Então, fiz curso com o Ciel, no IATEC, fiz curso com o Wallace no ano passado, pelo Porto, fiz um curso em Recife, que inclusive a temática era linda, que foi com a Nathalie Revoredo. Ela lançou uma oficina, na verdade, de 3 dias, que era para falar de luz para mulheres. Muito, muito legal, foi um encontro maravilhoso. Assim, eu pude, nem todas as mulheres eram iluminadoras, mas foi muito bom dividir a possibilidade de se pensar enquanto mulher uma área que não é majoritariamente feminina. Foi um encontro incrível e só fortificou a minha vontade de continuar na área. E desde então eu não consegui mais sair dessa área e não querer cada vez mais me dedicar a entender e a me aprimorar, né? Não é uma área fácil de dominar, não é uma área fácil de você... A criação é complicada, né? Você está num lugar onde é subjetivo. Tem um momento que você está muito aberto à criação e outro não. Então, como você unir arte e técnica é sempre uma dualidade que você precisa... Quanto mais estudo, né? Leitura... Na faculdade, eu fiz uma segunda faculdade, depois de tudo isso, né? Como eu era professora, eu fui fazer licenciatura em teatro, até porque para continuar lecionando eu preciso da licenciatura. E aí eu fui fazer a segunda faculdade, estou quase finalizando, e vou escrever um TCC falando da área técnica, mesmo estando na licenciatura em teatro, porque sinto cada vez mais ânsia de falar desse lugar, da mulher nesse lugar. Então, o meu TCC tem essa temática da mulher na área técnica, da mulher iluminadora, né? Da mulher que pensa essa luz, que opera essa luz, que monta a luz, que não é uma área masculina, né? que é feita por pessoas com potencial criativo. E aí,
estou estudando, né, diversos autores que escrevem sobre iluminação, e aí a visão, né, se amplia, né, pensar a luz agora como uma função estética, como uma função que vai dar diferencial na cena, e a partir disso trazer o teu pensamento de criação. Então fiz outros cursos agora de eletricista, porque preciso enquanto técnica, e estou nesse caminho, né? Nessa luta, e nesse que é prazeroso estar. Continuo artista, me considero artista, vou me tornar uma iluminadora, e acho que é super possível quando eu penso que várias meninas, né, mulheres, às vezes se deparam em áreas técnicas e pensam que não podem assumir por qualquer que seja o receio. E às vezes a gente pensa que está tarde demais, e não é, né? Às vezes você só tem que ir e arriscar, né? Hoje eu estou 100% dedicada a estudar iluminação, não estou mais lecionando, não estou atualmente enquanto professora, e estou focada em estudar a dramaturgia da luz, estudar a parte técnica da luz e aprimorar o meu fazer, o meu trabalho artístico de iluminador. Então, atualmente, profissionalmente, eu já estou trabalhando na área, né? Hoje eu tanto crio as luzes do Alumiar, cenas e cirandas, como algumas peças, algumas obras artísticas do ator Edivaldo Batista. Trabalhei na iluminação dele da peça Iroko, agora recentemente o espetáculo Nó, que vai estrear agora, dia 16, fazendo mais chão, 16 de março, na Casa da Esquina. Uma luz totalmente minha, como trabalho com parceria. Inclusive, estou na área e ganhei muita força em acreditar e me dedicar a estudar, porque tive muitos parceiros e pessoas que disseram e acreditaram, porque às vezes a gente não acredita na gente, precisa de alguém que diga assim, vai, né? E eu tenho um grande parceiro na minha vida, que é o Seu Carvalho, que quando soube que eu estava entrando nessa área, que eu estava me identificando, me apaixonando, ele disse, vai com tudo que dá certo e vem cá que eu te ajudo. E a gente fez várias parcerias, atualmente eu estou na empresa dele, a Significativa Iluminações, que é uma empresa que trabalha com casamento, com uma pegada super diferencial. A gente faz parcerias em espetáculos, quando ele não pode operar, ele me manda, numa super parceria de confiança. E já fizemos uma luz juntos, que foi o Arragaia, um espetáculo do IFCE, do ano passado. A gente criou, pensou junto, brigou junto, e foi lindo. A gente amou o resultado. E tem luz autoral também, eu fiz o Nó, né, que vai estrear, tem o Iroko, tem o Zeca e o Mundo. Eu fiz uma luz para o espetáculo de dança chamado Vetinho, que é uma luz que foi apresentada no ano passado do grupo do Luiz Alexandre lá no Cuca Mudubim, uma luz que eu gostei muito, tenho um carinho muito grande por essa luz. E outras parcerias, né? Trabalho muito com operação, né? As pessoas às vezes não podem e tem a confiança de passar, porque operar não é só levantar botão, né? Você tem que ter uma confiança de quem você está mandando para operar a sua luz. Porque você teve ali um pensamento estético, você pensou nos tempos, você pensou na intensidade. Uma pessoa que vai operar, ela precisa ter esse cuidado também. Então, alguns amigos, parceiros e amigas, a gente trabalha nesse conjunto, né? Os iluminadores e iluminadoras da cidade acabam fazendo essas parcerias, né? Eu não posso operar, vai lá tu, e aí a gente vai galgando esse espaço no mercado de trabalho dessa maneira, com criação, com operação, com montagem. Agora nós estamos de volta, Mulheres na Técnica, na cena 3, vamos falar um pouco assim de atividades com a luz, alguns, como é que se diz, brincadeiras, algumas manias, outra coisa mais, no meu caso, quando eu vou trabalhar, montar a luz, ou fazer uma operação de luz, eu uso um boné, né? Faço um alongamento dos dedos, né, para trabalhar aquela energia toda. E aí, Aline, e você? Não eu não tenho hoje em dia eu posso dizer que eu não tenho nenhuma mania, né? Eu faço alongamento bem básico. Como é esse alongamento? Ensina aí o pessoal como é. É um alongamento bem básico, só de esticar, né, as articulações dos dedos, estalar, tento dar uma exercitada, porque a gente, enfim, vai passar muito tempo
às vezes, muito tempo na operação, né? E há um respeito a esses tempos também de levantar e descer uma cena. E aí, eu acho que às vezes o dedo fica muito tensionado, você fica tensa, é normal. Então, às vezes, soltar o braço, soltar a mão e tudo, e tá ali naquele lugar. Eu gosto muito de me concentrar. Eu acho que é quase como eu entrar em cena. Eu acho que é isso. Tem toda a preparação. Eu vejo no teatro meio tradicional, de que a gente entrava em cena, a gente se concentrava antes e tudo. Eu acho que eu tenho esse lugar também na luz. Eu tento me desligar de tudo, eu não olho mais celular. Tem gente que reclama, porque às vezes eu estou operando luz e mandou uma mensagem e eu nem vejo, porque realmente ali é um universo que eu apagou ali pra mim, eu tô só no espetáculo, depois eu volto e vejo que tem as coisas. Então eu tenho muito isso, de entrar num estado de concentração e ter esse lugar de preparar o corpo para esse momento. Certo. Isso em relação à alteração, né? E o que te marcou na iluminação? Uma luz que me marcou, né? Cara, tem muita luz que me marca. Na verdade, eu tenho admiradores. Admiradores não, parece que me admiram. Mas eu admiro, não, mas não é admirador. Eu tenho pessoas que eu admiro bastante. Que eu, assim, quando eu penso em luz, eu sempre penso assim, será que eu estou indo pelo caminho certo? O que será que Walter Façanha pensaria dessa minha luz? Eu acho que eu tenho nomes, mais do que grandes luzes, assim, que me marcaram, eu tenho pessoas, assim, o Walter é eu sou a Maria. Eu admiro demais o Walter. O Ciel Carvalho, que além de ser um parceiro e amigo, é uma pessoa que eu vejo que trabalha de uma maneira diferente, ele está dentro da cena como se estivesse criando simultaneamente, então tem muito isso na operação dele perceber que faltou e na hora ele ajeita, e eu admiro muito esse lado dele e esse pensamento de luz também. E o Wallace também tenho muita admiração, porque ele tem um pensamento mais contemporâneo da iluminação, as luzes dele geralmente têm uma coisa diferente que você não espera, e eu acompanho o trabalho dele, gosto muito da luz que ele desenvolve. E o Luiz também é uma pessoa que eu admiro, conheci no curso da Cláudia Ben, ele pensando junto com a gente a luz, e eu pensei, cara, esse cara é louco, ele pensa totalmente diferente, vai contrariar tudo, eu gosto disso. E mulheres, enquanto mulheres, eu admiro demais a Tatiana Amorim, que também é iluminadora atualmente, é atriz, continua atriz de Carolina, mas eu tenho uma profunda admiração pela Tati, porque ela é mãe e ela desenvolve os trabalhos dela, leva a filha, e os trabalhos dela são preciosíssimos, né? Eu já vi, assim, quando eu vejo, eu digo, rapaz, a bicha arrasou, assim, é realmente um trabalho que tem um pensamento de quem já esteve dentro, de quem está dentro da cena, né? Porque tem esse diferencial. São pessoas que você vê o trabalho, se identifica, né, e está ali sempre admirando. São pessoas que já vêm nesse ramo um bocado de tempo, né? Sim. Mas assim, e a sua cor? Quando você vai tirar uma luz, pois é, tu me perguntou isso, né? Uma cor, e você nunca deixa, quando está criando ou está operando, você tem aquele ali, você gosta, tá? E sempre, sua cor preferida vamos dizer aqui, na paleta de cores. Né? Então, eu tento não... Isso é uma mania também, viu? É uma mania. Também. Eu tento ter as suas cores. Eu tento me limpar muito do que é os meus conceitos pré-estabelecidos quando eu vou para criar uma luz. Porque eu acho que às vezes o espetáculo pede que você nem use cor. Então é muito complicado quando a gente fala assim, tem que ter o azul sempre. Eu já estou dizendo qual é a cor que eu gosto. Mas, quando eu posso escolher, quando eu tenho liberdade e quando eu monto uma luz que tem o azul, que tem tons de azul, eu gosto muito dos tons de azul, inclusive da variação dessa possibilidade de azul, que vai um pouco para o tom inicial do verde, mas que ainda é azul, aquela turquesa ali, e quando vai um pouquinho para o lilás, mas ainda é azul, eu gosto muito. Mas aí eu gosto quando também faz sentido para a cena, sabe? A mistura de cores, quando né? faz sentido, e quando eu vejo em cena que tá ali, que tá, chega... Ai, ficou linda, eu gosto muito. Eu gosto muito do azul. A cor preferida da Aline é azul. Sim, eu gosto muito de usar azul. Muitas das minhas obras. Eu também gosto de azul, mas quando a gente faz uma mistura de cores,
né? A gente tem umas coisas que a gente, ficou linda, né? E aí a gente fica assim encantada, mas sempre tem aquela cor que você monta uma luz, você vai criar uma luz, montar não, criar uma luz, você não deixa de colocar o azul. Eu também gosto do azul. Eu tenho também um amarelo ouro, né? Muito bonito, né? Sim. O verde também, depende do verde. O amarelo tenho também o lilás, o âmbar. Né? Âmbar, muita gente usava demais. Né? Tem o vermelho. Agora teve uma luz que era toda branca, linda também, linda no sentido de forte, que era até do Abatidos, era até uma luz do Ciel, Abatidos na saída de incêndio, uma luz parceria dele e do Walter. E é uma luz que só tem branco. E é muito incrível, assim, é muito bonito. Eu estava no Teatro do Zé de Alencar, eles estavam lá, né? Estavam lá. Eu acho que vai depender muito. Eu acho que uma luz bonita, uma luz que te envolve, é a luz que você entende para além da luz. Mas você faz sentido da muito de trabalhar sem cores, né? Sem cores, Mas o branco, acho que depende do espetáculo. Depende do espetáculo. Mas branco em si é uma cor, né? Ele está te iluminando, tem uns tons, né? Sim, né? E então, apelido, tem alguma coisa de apelido? Não. Né? Então, atualmente ainda não. Ainda não? Não gosto muito de apelido, não, mas não surgiu nenhum ainda. Porque tu me perguntou a dificuldade, né? Minha luz mais difícil. Sim. Eu tive várias dificuldades, principalmente no começo, né? Uma luz muito difícil para mim era a luz do Cavaleiros, que era a luz do Walter, que eu operava e montava. Que era uma luz muito grande, eram muitos refletores. Geralmente ela tinha que ser adaptada, então a escolha de como adaptar e não perder a qualidade era muito difícil. Inclusive eram muitas cenas, eram mais de 80 cenas. Enfim, era muito complicado para você começar com uma luz difícil. Eu acho que hoje não, mas quando eu comecei, foi a minha primeira luz de operação, então foi de operação assim, já mais uma pegada profissional, né? E aí foi tenso. Foi bem tenso, mas teve luz que eu não tive tempo de montar, eu não tive tempo, tipo, uma luz grande me deram 2 horas para montar, afinar e gravar a mesa. Então, eu fiz a alteração de cena praticamente com a mesa toda solta, porque não deu tempo de gravar, e aí foi difícil também, foi bem complicado, e sem saber onde estavam as coisas. Pela luz sem programar mesmo? Sem programar nada. Mas parabéns, olha aí, ó, viu? Mas foi bem difícil. É difícil, mas a pessoa quando gosta do que faz, né? Tá ali, né? Isso se chama profissionalismo, uma coisa muito importante. E uma luz que você não gostou? Não gostei? Sim. Que eu criei ou que... Que criou, que viu e disse assim, eu podia fazer melhor? Quando você vê que não tem um trabalho de luz. Eu já vi luz, não vou botar nomes, né? Sim. Não vou colocar nome dos espetáculos, mas você vê que aquela pessoa pensou para iluminar. Tipo, só para colocar a luz na cena, e não com o pensamento estético da luz. Quando eu vejo luz que está nesse lugar só de iluminar, me incomoda. E a cor que você não gosta? Pois é, não tem uma que não tem a cor que não gosta, né? Mas eu só uso quando é o jeito, é o verde. Eu não sei porque o verde, na minha visão, não me apetece muito. Só misturando verde com alguma cor que ela vai gostar. Mas eu uso quando mas aqui a gente tem verde de várias, tonalidades de verde. Olha esse verde aqui, ó. Tem esse verde, né? Olha esse outro verde aqui, né? E só o azul da linha. Apesar que tem vários azuis também. Só dá uma numeração que é o azul? Eu gosto de usar o 74. Olha aí. Né? Porque aí o código de cada gelatina, né? Você sabe que azul é esse? Esse é da Rússia? Perdi. A propaganda da Rússia? Direito, né? 64. Chegou perto, bem próximo, né? Então deixa aqui, isso aqui é para mostrar, para as pessoas entenderem, porque tem toda uma mágica, né? A gente tem um mapa de luz, né? Tem um programa para você mexer nos refletores, né? Bota o refletor ali, aí depois você leva para o palco
E aí você vai trabalhar tudo isso no palco, não é isso? Você pensou no projeto, né? Tá Um criado projeto um em casa, né? Você pensa ali como é que vai ser e depois você executa. E Quanto mais problemas para tirar essa precisão, melhor. E a linha iluminadora?